Você já presenciou alguém engasgando? Talvez durante um almoço em família, em um restaurante ou até mesmo dentro da sua própria casa. Em poucos segundos, uma situação aparentemente simples pode se transformar em uma emergência capaz de colocar uma vida em risco. O mais preocupante é que muitas pessoas entram em desespero nesse momento. Algumas tentam oferecer água. Outras começam a bater nas costas sem saber exatamente o que fazer. E existem situações em que essas atitudes, em vez de ajudar, podem acabar piorando o problema. A verdade é que, quando ocorre um engasgo grave, cada segundo conta. O cérebro e os órgãos do corpo dependem do oxigênio para funcionar corretamente. Quando o ar não consegue chegar aos pulmões, o tempo passa a ser um fator extremamente importante. Por isso, saber reconhecer um engasgo e agir da maneira correta pode fazer toda a diferença entre uma recuperação rápida e uma situação muito mais grave. No vídeo de hoje, você vai aprender como identificar um engasgo, quais são os sinais de perigo, o que fazer nos primeiros minutos e quais erros devem ser evitados. Também vamos falar sobre situações envolvendo adultos, idosos, crianças e bebês, porque a forma de agir pode mudar dependendo da idade da vítima. Mas antes de começarmos, aproveite para se inscrever aqui no canal Primeiros Socorros e Cuidados com Saúde. Ative o sininho para receber os próximos vídeos e já deixe o seu comentário aqui embaixo. Você já presenciou alguém engasgando? Você soube o que fazer naquele momento ou ficou sem reação? Eu quero saber a sua experiência. Agora sim, vamos ao que interessa. Para entender por que um engasgo pode se tornar tão perigoso em tão pouco tempo, primeiro precisamos compreender o que acontece dentro do nosso organismo quando algo impede a passagem normal do ar para os pulmões. O que acontece durante um engasgo? Antes de aprender o que fazer quando alguém está engasgando, é importante entender o que realmente acontece dentro do organismo nesse momento. Muitas pessoas acreditam que o engasgo é apenas um desconforto passageiro. Afinal, quem nunca tossiu ao comer ou sentiu que um alimento foi pelo caminho errado? Na maioria das vezes, o próprio corpo consegue corrigir rapidamente essa situação. Mas existem casos em que o problema é muito mais sério. Para entender isso, precisamos falar brevemente sobre como funciona a respiração. Toda vez que você inspira, o ar entra pelo nariz ou pela boca e segue por um caminho específico até chegar aos pulmões. Esse processo acontece milhares de vezes por dia sem que você precise pensar nele. Ao mesmo tempo, quando você come ou bebe alguma coisa, os alimentos e líquidos seguem por outro caminho, que leva ao sistema digestivo. O corpo possui mecanismos de proteção extremamente eficientes para evitar que comida ou líquidos entrem nas vias respiratórias. Um desses mecanismos é uma estrutura chamada epiglote. Imagine a epiglote como uma pequena tampa de segurança. Quando você engole um alimento, ela ajuda a direcioná-lo para o local correto, impedindo que ele siga para os pulmões. Na maioria das vezes, esse sistema funciona perfeitamente. Mas, em determinadas situações, algo pode dar errado. Um pedaço de alimento, uma bala, um comprimido ou até mesmo um pequeno objeto pode acabar entrando na via respiratória em vez de seguir para o sistema digestivo. Quando isso acontece, o organismo reage imediatamente. A primeira reação costuma ser a tosse. E isso é algo extremamente importante. A tosse é um mecanismo natural de defesa criado para expulsar aquilo que está bloqueando a passagem do ar. Por esse motivo, quando uma pessoa começa a tossir após engasgar, muitas vezes o melhor que ela pode fazer é continuar tossindo. O próprio corpo está tentando resolver o problema. Mas existem situações em que a obstrução é maior. Nesses casos, o objeto ou alimento pode bloquear parcialmente ou completamente a passagem do ar. E é aqui que começamos a entrar em uma situação de risco. Quando ocorre uma obstrução parcial, ainda existe alguma passagem de ar. A pessoa geralmente consegue tossir, emitir sons, falar algumas palavras ou respirar com dificuldade. Ela está em sofrimento, mas ainda existe oxigênio chegando aos pulmões. Já na obstrução total, a situação é completamente diferente. O bloqueio impede a passagem do ar. A pessoa tenta respirar, mas não consegue. Tenta falar, mas nenhum som sai. Tenta tossir, mas a tosse é ineficaz ou inexistente. É nesse momento que os sinais clássicos do engasgo grave costumam aparecer. Talvez você já tenha visto em filmes ou campanhas educativas alguém colocando as mãos no próprio pescoço. Esse gesto é tão característico que ficou conhecido internacionalmente como o sinal universal do engasgo. Ele acontece porque a pessoa percebe que não consegue respirar e tenta comunicar rapidamente que precisa de ajuda. Mas o problema não para por aí. Sem oxigênio suficiente, o organismo começa a sofrer rapidamente. O cérebro é um dos órgãos mais sensíveis à falta de oxigênio.
Diferentemente de outras partes do corpo, ele não consegue armazenar grandes reservas para usar depois. Por isso, quando o fluxo de oxigênio é interrompido, os efeitos começam a aparecer em pouco tempo. Inicialmente, a pessoa pode apresentar grande agitação. Ela tenta respirar, tenta tossir, procura ajuda desesperadamente. Conforme o tempo passa, os lábios podem começar a ficar arroxeados. A pele pode mudar de coloração. A força física diminui. A confusão mental aumenta. E se a obstrução não for resolvida, a pessoa pode perder a consciência. É exatamente por isso que o engasgo é considerado uma emergência. Não porque todo engasgo leva automaticamente a uma situação grave, mas porque ninguém consegue prever, nos primeiros segundos, se aquele episódio será resolvido pela tosse ou se evoluirá para uma obstrução completa das vias aéreas. Outro ponto importante é entender que o engasgo pode acontecer com qualquer pessoa. Muitas vezes associamos esse problema apenas às crianças, mas a realidade é diferente. Adultos saudáveis podem engasgar. Idosos podem engasgar. Pessoas com problemas neurológicos apresentam risco aumentado. Pacientes que utilizam próteses dentárias também podem apresentar dificuldades durante a mastigação. Até mesmo indivíduos jovens e saudáveis podem se engasgar simplesmente por estarem falando enquanto comem, mastigando rapidamente ou ingerindo alimentos sem a devida atenção. E existe algo que aumenta ainda mais esse risco: a distração. Hoje é muito comum as pessoas utilizarem celulares durante as refeições, assistirem televisão, trabalharem ou conversarem enquanto comem. Essas distrações podem reduzir a atenção ao ato de mastigar e engolir corretamente. Muitas situações de engasgo acontecem justamente por causa disso. Além dos alimentos, pequenos objetos também podem provocar obstruções graves. Isso é especialmente perigoso no caso das crianças pequenas. Moedas, tampas, botões, peças de brinquedos e diversos outros objetos podem ser levados à boca e acabar bloqueando as vias respiratórias. Por isso, entender como o engasgo acontece é o primeiro passo para saber agir corretamente. Mas existe uma pergunta ainda mais importante: como identificar se uma pessoa está diante de um engasgo leve ou de um engasgo grave que exige ação imediata? Porque reconhecer essa diferença pode literalmente salvar uma vida. Como identificar um engasgo grave? Agora que você já entendeu o que acontece dentro do organismo durante o engasgo, precisamos falar sobre algo extremamente importante: como identificar quando a situação realmente representa uma emergência. Essa é uma das maiores dúvidas das pessoas. Afinal, nem todo engasgo exige uma intervenção imediata. Em muitos casos, o próprio corpo consegue expulsar o alimento ou objeto através da tosse. Mas existem situações em que esperar pode ser perigoso. Por isso, saber reconhecer os sinais corretos é fundamental. Imagine a seguinte cena: uma pessoa está comendo normalmente e, de repente, começa a tossir. A primeira reação de muita gente é entrar em pânico. Mas a verdade é que a tosse geralmente é um bom sinal. Isso mesmo. Quando a pessoa consegue tossir com força, significa que ainda existe passagem de ar. O organismo está tentando expulsar aquilo que entrou na via respiratória. Nessa situação, o mais indicado geralmente é incentivar a pessoa a continuar tossindo. Muitas vezes, o próprio corpo resolve o problema sem necessidade de manobras adicionais. Agora imagine outra situação. A pessoa leva a mão ao pescoço. Abre a boca tentando respirar. Os olhos demonstram desespero. Mas nenhum som sai. Ela tenta falar e não consegue. Tenta tossir, mas a tosse é silenciosa ou muito fraca. Nesse momento, estamos diante de um cenário muito mais preocupante. Um dos sinais mais importantes para identificar um engasgo grave é justamente a incapacidade de falar. Faça uma pergunta simples: você consegue falar? Se a pessoa consegue responder, mesmo com dificuldade, geralmente ainda existe alguma passagem de ar. Mas se ela não consegue emitir palavras, a atenção deve ser redobrada. Outro sinal importante é observar a tosse. Uma tosse forte e eficaz costuma indicar obstrução parcial. Já uma tentativa de tossir sem conseguir produzir som pode indicar uma obstrução mais grave. Também é fundamental observar a respiração. A pessoa está conseguindo puxar ar? Existe algum som de respiração? Ela parece estar lutando para respirar? Quanto maior a dificuldade respiratória, maior a urgência da situação. Além disso, existe o famoso sinal universal do engasgo. Talvez você já tenha visto essa imagem em campanhas educativas. A pessoa leva as duas mãos ao pescoço como forma de indicar que não consegue respirar.
Esse gesto é reconhecido mundialmente e deve ser interpretado como um pedido imediato de ajuda. Mas os sinais não param por aí. À medida que o organismo recebe menos oxigênio, outras alterações começam a surgir. Uma delas é a mudança na cor da pele. Inicialmente, os lábios podem ficar arroxeados. Depois, essa coloração pode se estender para outras regiões. Isso acontece porque o sangue não está recebendo a quantidade necessária de oxigênio. Outro sinal preocupante é a alteração do comportamento. A pessoa pode ficar extremamente agitada nos primeiros momentos. Ela tenta respirar, tenta se comunicar, procura ajuda desesperadamente. Mas conforme a falta de oxigênio aumenta, a situação muda. A vítima pode começar a apresentar confusão mental. Os movimentos ficam mais lentos. A força diminui. E, nos casos mais graves, pode ocorrer perda da consciência. É justamente por isso que agir rapidamente faz tanta diferença. Muitas pessoas acreditam que existe bastante tempo para ajudar alguém engasgado. Na realidade, o organismo possui uma tolerância limitada à falta de oxigênio. Quanto mais tempo a obstrução permanece, maior o risco de complicações graves. Outro aspecto importante é que nem todos os engasgos acontecem durante uma refeição. Em crianças pequenas, por exemplo, o problema pode surgir durante uma brincadeira. Objetos pequenos são responsáveis por inúmeros casos de obstrução das vias aéreas. Moedas, peças de brinquedos, botões, pilhas pequenas, tampas, bolinhas. Tudo isso pode representar perigo. Por isso, quando uma criança apresenta dificuldade respiratória repentina, principalmente enquanto brinca, o engasgo deve ser considerado uma possibilidade. Nos idosos, a situação também merece atenção especial. Alterações naturais do envelhecimento podem afetar a mastigação e a deglutição. Algumas doenças neurológicas aumentam ainda mais esse risco. Por isso, episódios de engasgo tendem a ser mais frequentes nessa faixa etária. Existe ainda um erro muito comum que precisa ser evitado. Muitas pessoas oferecem água imediatamente quando alguém engasga. Embora a intenção seja ajudar, essa atitude pode piorar a situação dependendo do caso. Se existe uma obstrução importante das vias respiratórias, o líquido não resolverá o problema e ainda poderá aumentar o risco de complicações. Por isso, o mais importante é primeiro identificar corretamente a gravidade do quadro. Resumindo, se a pessoa consegue tossir, falar ou respirar, ainda existe passagem de ar. Se a pessoa não consegue falar, não consegue tossir adequadamente ou não consegue respirar, estamos diante de uma emergência que exige ação imediata. E aí surge a pergunta mais importante de todas. O que fazer exatamente quando uma pessoa está engasgando? Qual é a maneira correta de ajudar? Quais atitudes realmente funcionam? E quais erros podem colocar a vítima em ainda mais perigo? O que fazer imediatamente quando alguém está engasgando? Chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Até agora, você aprendeu a identificar os sinais de um engasgo e entendeu por que essa situação pode se tornar uma emergência em poucos minutos. Mas quando uma pessoa está engasgando na sua frente, não basta apenas reconhecer o problema. É preciso saber agir. E é justamente nessa hora que muitas pessoas entram em pânico. O desespero toma conta. Alguns começam a gritar. Outros tentam oferecer água. Há quem sacuda a vítima ou dê tapas sem saber exatamente o que está fazendo. Por isso, a primeira orientação é simples, mas extremamente importante. Mantenha a calma. Pode parecer difícil, mas agir de forma organizada aumenta muito as chances de ajudar corretamente. Quando estamos nervosos, tomamos decisões precipitadas. Quando estamos calmos, conseguimos observar melhor a situação e agir com mais eficiência. O primeiro passo é avaliar se a pessoa ainda consegue tossir. Lembre-se do que vimos no capítulo anterior. A tosse é um mecanismo natural de defesa do organismo. Quando a vítima consegue tossir com força, geralmente significa que ainda existe passagem de ar. Nessa situação, o mais recomendado é incentivar a pessoa a continuar tossindo. Diga para ela permanecer calma e continuar tentando expulsar o objeto ou alimento. Muitas vezes, o próprio corpo resolve o problema. Um erro bastante comum é bater nas costas imediatamente em qualquer situação. Embora as pancadas nas costas possam ser utilizadas em determinados casos, elas nem sempre são a primeira opção quando a vítima está tossindo de forma eficaz. Interferir de maneira inadequada pode até deslocar o objeto e piorar a obstrução. Agora imagine um cenário diferente. A pessoa não consegue falar, não consegue tossir, não consegue respirar.
Está levando as mãos ao pescoço. Demonstra sinais claros de sufocamento. Nesse caso, estamos diante de um engasgo grave. E é nesse momento que entra uma das técnicas de primeiros socorros mais conhecidas do mundo, a manobra de Heimlich. Talvez você já tenha ouvido falar dela. Essa técnica foi desenvolvida para ajudar a expulsar objetos que estão bloqueando as vias respiratórias. O objetivo é criar uma pressão rápida dentro do tórax e do abdômen para empurrar o ar dos pulmões em direção à obstrução. Esse fluxo de ar pode ser suficiente para desalojar o objeto e restabelecer a respiração. Para realizar a manobra em um adulto consciente, aproxime-se por trás da vítima. Passe os braços ao redor da cintura dela. Feche uma das mãos em forma de punho. Posicione esse punho logo acima do umbigo e abaixo da parte inferior do tórax. Em seguida, segure o punho com a outra mão. Realize movimentos rápidos para dentro e para cima. Esses movimentos devem ser firmes e controlados. O objetivo é gerar uma compressão capaz de expulsar o objeto que está bloqueando a passagem do ar. Após cada tentativa, observe se o objeto foi expulso ou se a pessoa voltou a respirar normalmente. Em muitos casos, poucas compressões são suficientes para resolver o problema. Mas nem sempre isso acontece imediatamente. Por isso, é importante continuar até que a obstrução seja eliminada ou até a chegada de ajuda especializada. Outro ponto importante é pedir ajuda o mais cedo possível. Se houver outras pessoas por perto, solicite que acionem o serviço de emergência enquanto você presta assistência. Isso garante que a vítima receba atendimento profissional o mais rápido possível caso a situação não seja resolvida imediatamente. Quando falamos de idosos, a abordagem geralmente segue os mesmos princípios. Porém, é necessário ter cuidado adicional devido à maior fragilidade física que algumas pessoas apresentam. Ainda assim, a prioridade continua sendo restabelecer a respiração. Existe também uma situação que assusta muito quem está prestando socorro. É quando a vítima perde a consciência. Quando isso acontece, a emergência se torna ainda mais grave. Nesse momento, o atendimento especializado deve ser acionado imediatamente, caso ainda não tenha sido chamado. A perda de consciência indica que o organismo está sofrendo com a falta de oxigênio. Por isso, cada segundo se torna ainda mais importante. Além de saber o que fazer, também é fundamental saber o que não fazer. E é impressionante a quantidade de erros que ainda acontecem durante episódios de engasgo. Muitas pessoas oferecem água. Outras tentam colocar os dedos dentro da boca da vítima sem conseguir visualizar o objeto. Algumas sacodem a pessoa ou insistem em atitudes que não resolvem a obstrução. Essas ações podem atrasar o socorro adequado e aumentar os riscos. Por isso, conhecimento faz toda a diferença. Quando sabemos reconhecer o problema e aplicar as medidas corretas, aumentamos significativamente as chances de um desfecho positivo. Mas existe um grupo que merece atenção especial quando falamos sobre engasgo: as crianças. E principalmente os bebês. Neles, os sinais podem ser diferentes e a forma de agir também muda. Crianças e bebês, cuidados especiais durante um engasgo. Se existe uma situação que assusta qualquer pai, mãe, avô, avó ou cuidador, é ver uma criança ou um bebê engasgando. E não é para menos. Diferentemente dos adultos, as crianças pequenas possuem vias respiratórias menores e mais delicadas. Isso significa que até mesmo objetos muito pequenos podem provocar uma obstrução significativa. Além disso, os bebês exploram o mundo de uma forma muito particular. Eles colocam tudo na boca: brinquedos, objetos encontrados no chão, partes de embalagens, pequenos pedaços de alimentos. Tudo pode se transformar em um risco potencial. Por isso, os casos de engasgo nessa faixa etária merecem atenção especial. Mas antes de falarmos sobre o que fazer, precisamos entender por que os bebês e as crianças apresentam um risco maior. Nos primeiros anos de vida, a coordenação entre mastigar, engolir e respirar ainda está em desenvolvimento. A criança está aprendendo. Ela ainda não possui a mesma habilidade que um adulto para lidar com determinados alimentos. Além disso, muitas vezes ela corre, brinca, fala e ri enquanto come. Essas situações aumentam consideravelmente o risco de engasgo. Alguns alimentos são responsáveis por um grande número de ocorrências: uvas inteiras, amendoins, castanhas, pipoca, balas duras, pedaços grandes de carne, salsichas cortadas inadequadamente. Esses alimentos podem bloquear facilmente as vias respiratórias de uma criança. Por isso, o cuidado começa muito antes da emergência acontecer. Mas suponha que, apesar de todos os cuidados,
uma criança começa a engasgar. Como identificar? Assim como nos adultos, a primeira coisa a observar é se ela consegue tossir. Se a criança está tossindo com força, chorando ou conseguindo emitir sons, isso geralmente significa que ainda existe passagem de ar. Nessa situação, o mais importante é observar atentamente e incentivar que ela continue tossindo. Muitas vezes, o próprio organismo consegue expulsar aquilo que está causando o problema. Por outro lado, se a criança não consegue tossir adequadamente, não consegue falar, não consegue chorar ou apresenta dificuldade importante para respirar, a situação exige ação imediata. Você pode perceber um olhar de desespero. A boca aberta tentando puxar ar. As mãos indo em direção ao pescoço. Mudança de cor nos lábios. Agitação intensa. Todos esses sinais indicam que a criança precisa de ajuda rapidamente. Quando falamos de bebês menores de 1 ano, os cuidados são ainda mais específicos. E existe algo muito importante que você deve lembrar. A manobra utilizada em adultos não é realizada da mesma forma em bebês. Isso acontece porque o corpo do bebê é extremamente delicado. Nessa faixa etária, técnicas específicas são recomendadas e devem ser aprendidas adequadamente em cursos de primeiros socorros ou treinamentos realizados por profissionais habilitados. O objetivo deste vídeo é conscientizar sobre a gravidade da situação e a importância de buscar conhecimento. Porque quando uma emergência acontece, não é o momento ideal para tentar aprender pela primeira vez. É importante estar preparado antes. Outro erro bastante comum é tentar retirar o objeto colocando os dedos dentro da boca da criança sem conseguir visualizá-lo claramente. Muitas pessoas fazem isso por impulso. Mas essa atitude pode empurrar o objeto ainda mais para dentro da via respiratória. E isso pode piorar significativamente a obstrução. Também é importante evitar sacudir a criança, gritar excessivamente, ou perder tempo tentando soluções improvisadas. Em situações de emergência, agir de forma organizada e segura faz toda a diferença. Existe ainda outro aspecto que merece atenção. Nem todo engasgo provoca uma obstrução completa imediatamente. Às vezes, uma pequena quantidade de alimento ou líquido entra nas vias respiratórias e provoca tosse intensa. Mesmo quando a criança parece melhorar depois, é importante observar seu comportamento. Se surgirem sinais como dificuldade para respirar, chiado, tosse persistente ou alterações no estado geral, uma avaliação médica pode ser necessária. Muitas complicações podem ser evitadas quando os sinais são reconhecidos precocemente. Por isso, nunca subestime um episódio de engasgo. Mesmo quando tudo parece resolvido, a observação continua sendo importante. A boa notícia é que grande parte desses acidentes pode ser evitada com medidas simples de prevenção. E é justamente sobre isso que vamos falar agora. Como evitar engasgos dentro de casa? Depois de tudo que vimos neste vídeo, uma coisa fica muito clara. Quando se trata de engasgo, a prevenção é sempre o melhor caminho. É verdade que conhecer os primeiros socorros pode salvar vidas. Mas evitar que a emergência aconteça é ainda melhor. E a boa notícia é que muitas situações de engasgo podem ser prevenidas com mudanças simples de hábitos dentro de casa. Vamos começar pelas refeições. Uma das causas mais comuns de engasgo é comer com pressa. Vivemos em uma rotina acelerada. Muitas pessoas almoçam correndo, jantam distraídas ou comem enquanto trabalham, assistem televisão ou utilizam o celular. O problema é que essas distrações reduzem a atenção ao processo de mastigação e deglutição. Quando mastigamos rapidamente, aumentamos o risco de engolir pedaços grandes de alimento. E quanto maior o pedaço, maior a possibilidade de obstrução. Por isso, uma das medidas preventivas mais importantes é simples. Comer devagar. Mastigar bem os alimentos. Evitar conversar excessivamente enquanto mastiga. E prestar atenção ao que está fazendo. Pode parecer algo básico, mas essa atitude reduz significativamente o risco de engasgos. Outro cuidado importante envolve os idosos. Com o avanço da idade, algumas pessoas passam a apresentar dificuldades para mastigar ou engolir determinados alimentos. Problemas dentários. Uso de próteses. Doenças neurológicas. Alterações musculares relacionadas ao envelhecimento. Tudo isso pode aumentar o risco. Nesses casos, adaptar a consistência dos alimentos pode ser uma medida importante. Além disso, é recomendável que o idoso faça as refeições sentado adequadamente, em um ambiente tranquilo e sem pressa. Agora vamos falar das crianças. Grande parte dos acidentes acontece porque os adultos não imaginam o perigo que alguns alimentos representam. Uvas inteiras, pipoca, amendoins, castanhas, balas,
pedaços grandes de frutas, salsichas cortadas inadequadamente. Todos esses alimentos exigem atenção especial. Dependendo da idade da criança, pode ser necessário cortar os alimentos em pedaços menores e mais seguros. Também é importante supervisionar as refeições. Muitas crianças gostam de correr, brincar e falar enquanto comem. Mas essa combinação aumenta consideravelmente o risco de engasgo. Por isso, o ideal é que a criança esteja sentada e concentrada durante a alimentação. Além dos alimentos, os objetos pequenos merecem atenção redobrada. Moedas, botões, pilhas, tampinhas, peças de brinquedos, parafusos, bolinhas decorativas. Esses itens podem parecer inofensivos para um adulto, mas representam um grande perigo para crianças pequenas. Uma regra simples pode ajudar bastante. Se o objeto é pequeno o suficiente para caber facilmente na boca de uma criança, ele deve ser mantido fora do alcance. Muitos acidentes acontecem justamente durante momentos de distração dos responsáveis. Por isso, a prevenção depende de vigilância constante. Outra medida importante é aprender primeiros socorros. Muitas pessoas acreditam que nunca precisarão utilizar esse conhecimento. Mas a realidade mostra exatamente o contrário. Emergências acontecem em casas, escolas, restaurantes, festas e locais públicos todos os dias. E quando elas acontecem, quem está mais próximo da vítima geralmente é a primeira pessoa capaz de ajudar. Ter conhecimento básico pode fazer uma enorme diferença enquanto o atendimento especializado não chega. Também vale lembrar que algumas pessoas apresentam maior risco de engasgo por causa de condições de saúde específicas. Pacientes com doenças neurológicas, pessoas que sofreram AVC, indivíduos com dificuldades de deglutição, pacientes acamados. Todos esses grupos podem exigir cuidados adicionais durante a alimentação. Nesses casos, o acompanhamento profissional é fundamental para reduzir riscos. Mas existe uma dúvida que muitas pessoas têm. Se alguém se engasgou, melhorou e voltou a respirar normalmente, ainda é necessário procurar atendimento médico? A resposta depende da situação. Quando o episódio foi leve, resolvido rapidamente e a pessoa voltou completamente ao normal, muitas vezes não há necessidade de atendimento emergencial. Porém, se permanecerem sintomas como tosse persistente, dificuldade para respirar, dor no peito, chiado, sensação de desconforto respiratório, ou qualquer outro sintoma incomum, uma avaliação médica deve ser considerada. Porque, em alguns casos, pequenas partículas podem permanecer nas vias respiratórias e causar complicações posteriores. Ao longo deste vídeo, aprendemos que o engasgo é uma emergência que pode acontecer com qualquer pessoa. Vimos como identificar os sinais de perigo. Entendemos quando a situação exige ação imediata. Falamos sobre adultos, idosos, crianças e bebês. E descobrimos que medidas simples podem reduzir significativamente o risco desses acidentes. O mais importante é lembrar que conhecimento salva vidas. Quanto mais preparados estivermos, maiores serão as chances de agir corretamente quando alguém precisar de ajuda. E agora eu quero saber de você. Você já presenciou uma situação de engasgo? Como foi essa experiência? Você sabia o que fazer naquele momento? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que acompanham o canal. Se este vídeo foi útil para você, deixe o seu gostei, compartilhe com familiares e amigos e inscreva-se no canal Primeiros Socorros e Cuidados com Saúde. Obrigado por assistir até aqui. Cuide-se, cuide de quem você ama e até o próximo vídeo.